Olá, vamos aí para a nossa quarta aula de Adobe Flash CS5. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a ferramenta texto, que fica aqui destacada na barra de ferramentas pela letra T. É bem simples aí entender como que funciona a ferramenta texto. No Flash CS5 foi acrescentado uma nova ferramenta de texto, que é essa texto TLF. Tinha antes o texto clássico, agora tem o texto TLF. Diferença básica entre as duas: o TLF tem tudo que o texto clássico tem e novos recursos. Então eu aconselho vocês a estarem utilizando aí o texto TFL. Existem três modelos para estar criando esses textos aí no Flash. Um que vai ser somente leitura, outro selecionável e o último editável. Eu já fiz aqui os três modelos para adiantar. Esse primeiro vai ser somente leitura, o segundo selecionável e o terceiro editável. Como que eu faço aí, né, como que vocês vão entender, no caso, qual que serve a diferença desses três textos? Para que tem esses três tipos? Eu apertei F12, que é para publicar, para que ele me mostre em um navegador como ficaria essa criação. O texto de somente leitura, o primeiro, reparem que eu não consigo selecionar ele. Eu estou clicando, pressionando ali para tentar selecionar, ele não deixa. O segundo é selecionável, ele só deixa você selecionar, eu posso copiar, colar. Então, no site eu conseguiria copiar aquele trecho. E o editável, ele é mais para formulário. Eu consigo ali, por exemplo, modificar ele, ó, editar aquele texto. Então, ele é utilizado aí para construção e criação de formulários que dá para fazer no Flash devido a esse texto de modelo editável. Vamos dar sequência aqui para me explicar alguns recursos referentes. Vou pegar aqui o texto selecionável, vou apagar os outros dois. Alguns recursos referentes aí à formatação e modificação desse texto. Vai ter aqui os painéis para posição dele, largura e altura, o tamanho. Eu posso também mexer com o tamanho do texto. É aqui onde está lá 20 pontos, ou apertando, pressionando a tecla Q e puxando como se ele fosse um objeto. Eu consigo também estar dimensionando ele de forma livre. Eu até prefiro dimensionar dessa forma. Vou ter aqui espaçamento, que seria ali a distância de uma letra para outra. Não vou entrar tanto nesses critérios aí, né, de espaçamento, quebra de linha, não. Tem uma cor do texto, posso estar alterando aí, é fácil a cor do texto. Tem uma cor para realce, que é uma cor no fundo dele. Não gosto também de aplicar muito isso aí no Flash, não. Suavização de borda, onde eu vou ter aqui uma legibilidade maior, né, utilizar aí quando for um texto simples, apenas mesmo para leitura. Quando eu tiver animações, que nós vamos ver depois, filtro ou uma interpolação de movimento, utilizar esse recurso de animação. Essa opção aqui também é bacana, usar fonte de dispositivo. Às vezes eu coloquei aqui um certo tipo de fonte, onde está ali família, e eu não sei se quem vai abrir, né, vamos supor que seja para o web, o meu site, ele tem aquele tipo de fonte no computador dele, então ele não vai conseguir visualizar dessa forma. Então eu deixo aqui na suavizar a borda essa opção de usar fontes de dispositivo. Ele vai utilizar as fontes em que o usuário do meu site estiver ali armazenada no computador dele. Sempre ele vai estar colocando aí uma fonte que aquele usuário tenha. Depois eu vou mostrar uma outra opção que eu não preciso de usar isso aqui, pode deixar a legibilidade mesmo que ele não tenha, ele consegue visualizar essa fonte, mas para o final eu falo mais sobre isso. Aqui eu tenho alguns caracteres avançados para trabalhar, por exemplo, com um link para o meu texto, né? Posso colocar aí um link para ele, ou para uma outra página aí, né, do meu próprio projeto, ou para uma página da internet. O destino, que é a forma de como vai abrir essa janela, e um novo navegador, e uma nova janela do navegador, e uma nova aba. Tem aí diversos outros recursos para estar personalizando isso. Caracteres ali e avançado foi o que eu mostrei agora. Parágrafo, que é o alinhamento dele, eu quero alinhar esse texto à esquerda, à direita. Tem as margens, que são as distâncias aí das bordas. O recuo, o espaçamento de cada letra, o espaçamento de um texto para o outro. Não vamos também entrar tanto em detalhe nesses recursos ali, que eles não são tão importantes. Tem a opção para container e fluxo, que se eu não quiser deixar, né, o texto quebrar, se eu quiser multilinha, né, sem quebra, ou uma única linha, onde eu posso estar colocando aqui o meu texto em uma única linha. Tem uma outra opção também, em que eu não mostrei aqui, né, que é referente ao texto horizontal, texto vertical, uma rotação para ele aqui. Eu posso girar esse texto também. Então tem várias opções aí para estar trabalhando aí com texto no Flash. Depois eu mostro para vocês essa questão do texto horizontal e vertical. Tem aqui opções para preenchimento, né? Algumas opções aí para altura, o tamanho também, referente ao fluxo ali, o container do texto. Tem aqui efeitos de cores, onde eu posso trabalhar com a opacidade, né, a alfa. Depois a gente vai ver melhor esses efeitos aí com objetos. Mais interessante do que ficar vendo isso com texto.
Tem aqui opções, né, para mesclagem dele, colocar uma luz direta. Isso aí só são formas em que o meu texto vai ser exibido, mais ou menos para quem utilizou aí o Photoshop. Tinha lá uns modos de mesclagem de camadas, então seria ali algumas luzes aplicadas em cima do texto para dar uns efeitos bacana para ele. Tem por último aqui a opção de filtros, que nós vamos ver, né, uma videoaula somente para filtros, mas eu posso também estar aplicando um efeito de sombra no meu texto, um efeito de relevo, que é o efeito de Bezier, cor de gradiente ali, posso estar aplicando aí desfoque. Tem vários filtros que nós vamos estar visualizando eles mais pro final aí do curso de Flash. Eu vou passar para vocês aí depois essas questões aí do filtro. Eu falei aqui do texto vertical, mas não cheguei a mostrar ele, né? Tem aqui a opção horizontal, que é a opção padrão, e o vertical, onde vai deixar o meu texto na vertical. Vou desfazer e vou mostrar aí basicamente a maior diferença que tem aí do TFE, do DLF, aliás, para o texto clássico, que é o antigo. É mais para quem gosta de separar, usar o Flash aí para estar separando o texto. Eu vou digitar aqui como, por exemplo, criar como se fosse duas colunas, né, dentro da minha página lá. Eu tenho duas colunas reservadas para texto. Vamos supor que eu copiei um texto aqui da internet. Deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, copiei um texto da internet. Pode ser esse aqui sobre o Flash mesmo. Pronto. E vou colar lá. Se ele não couber em uma daquelas colunas, na primeira aqui, ó. Prontinho. Ele me dá uma opção aqui embaixo, ó, que é para me poder arrastar esse texto para uma outra área. Então eu posso estar completando aquele texto, também é só clicar dentro dela e ele vem. Ele continua com essa marcação vermelha. Enquanto tiver essa marcação vermelha, significa que ele não coube todo aqui. Então eu tenho que estar jogando ele para outra área. O interessante desse recurso é o seguinte: se eu completo aqui, eu vou colocar no texto, automaticamente ele já joga ele para outra coluna. Então ele vai ajustando o texto dentro da caixa de texto em que eu coloquei. Essa é a maior diferença do TLF para o texto normal, texto padrão que tinha aí nos outros Flash. Depois a gente vai ver uma aula exclusiva para o filtro, né, que foi ali o que eu pulei de forma rápida, mas o básico do texto aí no Flash é isso aí. Então a próxima aula eu dou sequência aí. Quem gostou, clique em gostei e se inscrevam no meu canal.